Olá, que a graça e a paz de Jesus possa reinar no seu coração e na sua vida. Boa tarde para você, que bom ter você aqui conosco. Nosso segundo dia, nosso segundo encontro desse período especial que nós teremos de 40 dias juntos aqui estudando a Palavra de Deus. Nesses 40 dias nós estaremos estudando com base nesse livro, Verdades Reveladas. Esse livro tão especial onde aparece toda a base da fé reformista. Aqui nós vamos ter as nossas crenças fundamentais e você é o nosso convidado para estar conosco. E eu quero já deixar um recado para você. Se você ainda não tem esse livro, se ainda não chegou até você esse livro, pode pedir através do telefone que aparece aqui embaixo e nós vamos enviar esse livro para você para que você tenha acesso também às verdades reveladas por Deus. Eu tenho aqui o privilégio de ter comigo mais uma vez os pastores que estarão falando, conversando, um bate-papo muito especial sobre o tema de hoje. O tema hoje é muito profundo e importante, a divindade. Então eu quero agradecer aqui a presença do pastor Davi Paes Silva. Mais uma vez, Deus te abençoe. Pastor, obrigado pela presença. Amém. Pastor Elias também. Muito prazer, é um prazer estar aqui com nossos queridos irmãos. Amém. Temos aqui o pastor Paulo também. É um prazer e uma honra poder estar participando aqui nesse programa do Aspa Online, dessas mensagens, 40 dias de oração. Muito bom. E o pastor Márcio da Rocha também. Eu também faço as minhas palavras dos colegas, né, que é um privilégio estar aqui, num momento tão especial, né, nessa programação de 40 dias de oração. Amém. Porque é algo importante para a nossa vida espiritual, um momento assim, né? E nesse momento, antes de nós darmos abertura ao nosso bate-papo, aqui vamos aprofundar mais um tema sobre a divindade, eu quero convidar você, onde quer que você esteja, a elevar seus pensamentos a Deus. Se puder, ajoelhe conosco, nós vamos fazer uma oração agora, pedindo a presença do nosso Deus aqui. Eu convido o pastor Davi Paes Silva que ore conosco. Querido Pai Celestial, confiando unicamente nos méritos de Jesus, chegamos à Tua presença nesses momentos tão solenes, tão importantes, para louvar o Teu nome, agradecer-te pela Tua infinita misericórdia, pela Tua abundante graça, e também pela oportunidade que temos, querido Deus, de estarmos aqui como Teus filhos para estudar a Tua palavra. Necessitamos do batismo do Teu Espírito. Guia-nos nos nossos estudos, que sejam para a honra do Teu nome, para a edificação do Teu povo e salvação de almas. Sê com cada um de nós, usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, e que aqueles que estão conectados conosco sejam ricamente abençoados com esses estudos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema dessa tarde, desse encontro aqui, é a divindade. E você conhece a divindade? Sabe o que é? De onde vem esse termo divindade? Então eu quero começar essa conversa pedindo ao pastor Davi, eu sei que o irmão gosta das palavras e gosta da etimologia das palavras, por que o termo mais adequado é a divindade, pastor Davi? A divindade é aquela entidade a qual nos dirigimos para abrir o nosso coração. Quer dizer, é uma pessoa ou um grupo de pessoas que estão dispostas a nos ouvir. Então a divindade ela é perfeita, é completa, ela é acessível, né? Acessível. É. Pastor Davi, e ela é composta por quem? Interessante, que a Bíblia fala que nós temos só um Deus, não é isso? Isso, um único Deus. Só que esse Deus nós chamamos de divindade. E essa divindade é composta de 3 pessoas. As pessoas perguntam assim, mas então temos 3 deuses? Não, temos um Deus ou uma divindade composta de 3 pessoas. Sim. Então temos o Pai, temos Jesus Cristo e temos o Espírito Santo. 3 pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo caráter, com o mesmo poder. Nós não cremos em hierarquia. Cremos que eles têm diferentes funções. Sim. Diferentes funções, mas têm o mesmo poder, o mesmo caráter, o mesmo amor, a mesma graça, tudo isso. Interessante. Irmão Paulo, na carta aos Hebreus, o termo Deus é usado frequentemente na forma plural, né? Do que no singular. Por que isso acontece? Exatamente como o irmão Davi já explicou, porque são 3 pessoas. Sim. Então, se fosse no singular, seria apenas uma pessoa. Mas a Bíblia apresenta 3 pessoas, por isso sempre nós encontramos aí a palavra, na verdade não sei nem bem como pronunciar. Elohim, que é plural, e sendo plural, então é mais que uma pessoa. Desde a criação, quando Deus disse,
Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então nós vimos aí o plural. No original está a palavra em plural. Por isso não estava apenas um ser, não estava apenas o Deus Pai ali presente. Ali estava a divindade presente na criação do mundo, e em vários outros momentos nós encontramos essa referência de que havia não apenas uma pessoa, mas várias pessoas, ou seja, 3 pessoas da divindade. Muito bem. Pastor Elias, a divindade é composta então de 3 pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quais são os atributos que a divindade possui? Então, meus queridos, os mesmos atributos que tem todos os 3 têm. Interessante. Criador, atua como conselheiro, né? Como onipotente, onisciente, Deus Pai, né? Tem o Jesus como filho, né? Tornou-se humano, e tem o Espírito Santo que atua como convencedor, né, da nossa situação e nos leva a Jesus e a Deus. Tem os mesmos atributos, né? São os 3 em conexão perfeita, né? Pastor Márcio, você gostaria de destacar algum desses atributos aí que você considera importante? Eu acho assim que um dos mais... Todos são maravilhosos, né? Mas tem um assim que me chama a atenção e que me deixa feliz, né? Porque é um privilégio para nós. É ser eterno, né? Quando Jesus mesmo disse no Evangelho de João, diz assim que eu sou a ressurreição e a vida, né? Então, quer dizer, quem pode dizer isso se não for um divino, né? E quando nós olhamos o próprio Cristo assim, né? O Pai me ama porque eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Sim. Então, é algo assim, me chama muita atenção esse assunto assim que é maravilhoso, né? Muito, muito gostoso. Interessante. Pastor Davi, algumas pessoas entendem que o Espírito Santo não faz parte da divindade. Como é que, através das Escrituras Sagradas, eu consigo entender e compreender que ele faz parte? É muito evidente na Bíblia, né? Sim. Note bem, lá em João capítulo 1, verso 1, ali começa com, em grego é logos, né? Logos. Ali fala a palavra ou o verbo. Ali diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Quantos aparecem aí? Os 2, né? O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Era Deus, isso. Agora, há um texto paralelo em Gênesis 1. Lá também começa assim, no princípio, criou Deus, céus e a terra. Como os irmãos já mencionaram aqui, aquele Deus que aparece em Gênesis 1:1 é Elohim, que é uma forma plural de Deus. E onde estava o Espírito Santo? Ali, junto. Versículo 2 diz assim, e o Espírito de Deus se movia para a parte das almas. Então, ali aparecem os 3. Agora, há muita evidência. Por exemplo, quando Jesus orou ao Pai, diz assim, eu vou chamar o Pai, vou orar ao Pai, para que ele envie outro Consolador. Quantos aparecem aí? Os 3. Eu orarei ao Pai e ele enviará outro Consolador. Quer dizer que há muita evidência da presença dos 3. E para quem tiver alguma dúvida, às vezes alguém diz assim, mas a Bíblia fala de um concerto de paz entre o Pai e o Filho. No livro Conselho sobre Saúde, 222, diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se deram as mãos para executar o plano da salvação. Uau. Quer dizer, eu diria o seguinte, tanto na criação como na redenção, os 3 trabalham em perfeita harmonia, sempre unidos. Muito bem. E pastor, qual é a primeira obra do Espírito Santo? A primeira obra é convencer o homem do pecado. A obra do Espírito Santo ela é extensa, muito ampla. Sim, muito ampla. Note bem, ela primeiro convence do pecado. Segunda, convence da justiça, que o homem não tem. Sim. Que ele precisa buscar uma justiça, né? Depois, o juízo. Interessante que há uma ordem cronológica aqui, né? Convence do pecado, da justiça. E do juízo. Se a pessoa é convencida do pecado e da justiça de Cristo, ela está preparada para o juízo. Então, o Espírito Santo, ele convence do pecado. Depois de convencido, ele conduz a pessoa à cruz e produz nela o arrependimento.
Perfeito. Então a obra dele é muito, muito boa. A gente pode aprofundar mais depois, né? Ô, Márcio, se o irmão poderia citar os atributos comunicáveis e incomunicáveis da divindade? Então, irmãos, nós precisamos estarmos buscando, né? Porque a comunicação do Espírito Santo com o ser humano é incalculável, né? Até no gancho que o irmão Davi estava falando, né? Tem aqui no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, diz assim: mas quando vier o Consolador, o Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, né? Porque não falará de si mesmo, mas dirá a todos os que o ouvir, e vos anunciará o que há de vir. Então, o interessante aqui, que nós possamos atribuir aqui a questão da divindade, que no verso anterior, ele diz que ele é o Consolador, né? Não a consolação, né? Então, é diferente ser consolação ou ser o Consolador, né? E aqui, ele diz que guiará. Quando guia, é algo que é presente. Né? É presente, né? E diz que aqui ele nos anunciará. Ele não é o anúncio, mas ele anuncia. Ele né? anuncia. Então, nós vimos aqui que são algo bem distinto na questão da divindade, né? Então, é bem claro. Queria comentar, irmão Davi? Na realidade, os atributos divinos podemos dividir em comunicáveis e incomunicáveis. Por exemplo, Deus é onipresente. Nós não somos onipresentes. Sim. Deus é onipotente. Também não somos. Deus é onisciente. Também não somos. Deus é eterno. Esses atributos ele não comunica. Sim. Agora, os comunicáveis. Ele é amor. Nós podemos amar quando aceitamos a Cristo. Ele é justiça. Ele é conforto, como disse o irmão Márcio. Então, os incomunicáveis são aqueles inerentes a ele que não pode ser transferido para o homem. Ele é invisível, ele é eterno, né? Agora o homem pode assimilar a misericórdia, o amor, a justiça, a santidade, tudo isso. Interessante. Então dividimos em duas partes, comunicáveis e incomunicáveis, né? O Elias quer comentar? Pode falar, irmão. São atributos que devemos ter em mente, que esses que são comunicáveis, dependemos completamente da graça de Jesus, da comunhão, por isso que esses 40 dias é essencial para que a nossa comunicação com Deus seja mais estreita possível, para que possamos alcançar um pouco mais desses atributos que Deus graciosamente comunica a cada um de nós. Perfeito. Uma bênção, né? Falando em comunhão, o apóstolo João diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Uma certa ocasião eu estava visitando o interessado e quando eu cheguei ele havia sido visitado por alguns pseudos missionários que haviam colocado na mente dele que são apenas duas pessoas da divindade. E aí ele citou esse verso para mim. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Aí ele perguntou, onde é que está a comunhão com o Espírito Santo? Aí no mesmo momento o Espírito Santo trouxe a minha lembrança, 1 Coríntios 13. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aí eu disse, olha, João, ele mencionou a comunhão com o Pai e com o Filho, mas Paulo já lembrou da comunhão com o Espírito Santo. Então existem 3 pessoas, mesmo em se falando da comunhão. Com licença, e nessa colocação, nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, mas quem é que cria essa comunhão? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Perfeito. Então o Espírito Santo é o agente da comunhão. Né? É o agente da comunhão. Então mesmo citando um pensamento que ele achou que estava coberto de razão, de direito, de provar que não existia o Espírito Santo, por isso, nessa mesma linha ali estava a prova de que o Espírito Santo existe. E é agente, né? E é um agente também. Pastor Davi, queria entender um pouco mais sobre a Trindade. Por que tem esse termo? Ele é errado de ser usado ou não? Como que o irmão compreende? A minha opinião é que nós não devemos usar a Trindade. Não sou contra, não. Sim. Mas só para não confundir com a Trindade católica. Sim. Então, o Espírito de Profecia nunca fala de Trindade.
Sim, Ele fala de trio celestial. É verdade. Trio celestial, os 3 poderes eminentes. Entendeu? Então, as 3 pessoas da três divindade. pessoas da Trindade. Então, eu não sou contra usar a Trindade, mas eu evito usar para evitar mal compreensão. Perfeito. Ligar com a Trindade católica. Eu prefiro usar a trio celestial, a divindade. A divindade é composta de 3, né? Sim. Nós cremos na divindade e cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Né? E cremos que são 3 pessoas diferentes, mas que têm o mesmo pensamento e o mesmo propósito. É isso. Entendi certo? É isso mesmo. Até às vezes na mente humana é difícil até de assimilar uma coisa assim, né? Mas são 3 com um só pensamento, uma só propósito, né? Eu comparo até a questão do matrimônio, né? Diz assim que uniciar a sua mulher e tornar-se uma só carne, né? Então, no princípio do matrimônio, a pessoa até pensa diferente, tem até o gosto meio diferente, mas com o decorrer dos anos, vai se fundindo tanto assim a questão do gosto, que é algo assim que parece mesmo assim que adivinhou o que eu queria, né? Então, torna-se uma coisa assim. E eu sei que nós não podemos comparar a questão da divindade com nada terreno, né? Porque sim. É muito corrompido, né? Os nossos pensamentos com excelente é isso. Mas são 3 pessoas com propósito, com uma atitude, né? Então, são 3 pessoas da divindade. Pode comentar, irmão. Só um pequeno detalhe, né? Que às vezes as pessoas dizem, mas vocês têm a Trindade, ou 3 deuses, né? E aí existem os deuses pagãos, né? Os deuses criados e tudo que aí existe por aí, né? Você não pode ter Deus como Deus Criador, Jesus como Deus e o Espírito Santo, porque existem esses 3 aí que foram criados aí. Então, para essas pessoas que têm este entendimento, devemos dizer, não é porque existe uma nota falsa que a verdadeira passa a ser falsa, né? Não, existe o verdadeiro Deus Criador de todas as coisas. Jesus como Deus tem os mesmos atributos, o Espírito Santo como Deus também os mesmos atributos, mas isso aí é claro na palavra de Deus, e porque existem esses outros, não anula de forma nenhuma. Devemos ter confiança de que não traz anulação do que está escrito na palavra de Deus. Perfeito. Pastor Paulo Azevedo? É interessante que cada um tem a sua função, a sua missão. No plano da redenção, nós cremos que estavam os 3, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Na execução, uma parte especial do plano da redenção coube a Jesus, que veio a esse mundo, viveu os 33 anos, cumpriu o seu ministério, pois foi julgado e condenado à morte. E aí vem que o pastor Davi citou, que Jesus mencionou, olha, eu vou enviar, ou seja, o Pai irá enviar o Consolador, após a ascensão de Cristo ao céu. Então, o Consolador que ficou aqui neste mundo para nos consolar. Mas eu quero lembrar também o pensamento que o próprio Senhor Jesus disse, que Jesus, ele disse que veio para dar testemunho do Pai. E o Espírito Santo viria para dar testemunho de Jesus. Então, existe uma hierarquia nesse trio celestial. E eles trabalham em perfeita harmonia, por isso aí vem a expressão que somos um. Somos um. Só um detalhe, com licença. Por favor, professor. Há muita dificuldade para as pessoas entenderem como que é um e são 3. Né? Naquela oração de Jesus em João 17, o que Jesus falou? Assim, ó Pai, como eu e ti somos um, é verdade. Que eles sejam um. Então, note bem, o irmão Márcio mencionou o assunto do casamento, né? Sim. São 2 pessoas distintas, 2 personalidades distintas, mas são um. Um só. Não é? A união é tão perfeita que se torna um. E a mesma coisa do Pai. São 3 pessoas, mas assim, como eu e ti e tu, ó Pai, somos um, que eles sejam um também. Eles quem? A igreja. A igreja pode ter 40, 50 mil, devemos ser um em
crença, em fé, em doutrina, em batismo. Então a unidade é que torna um. É isso mesmo. Então, embora haja 3 pessoas, eles são um em perfeita unidade, em perfeito caráter, em perfeitos atributos. Perfeito. O assunto é maravilhoso. Dá para ficar aqui horas conversando, falando de Deus, da divindade, de Cristo, do Espírito Santo. Mas eu quero agradecer você que está nos acompanhando aqui. Amanhã nós estaremos juntos de novo, novamente, às 5 horas da tarde, não esqueça. Estaremos reunidos aqui para falar mais sobre as verdades reveladas por Deus para cada um de nós. Então que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, o seu lar. Eu te espero aqui amanhã para mais um encontro nesse programa tão especial. Até lá. Tchau, tchau.